Livro de Josué, capítulo de número 2, versículos 12 e 13. Diz assim o texto: Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, e vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e minhas irmãs, como tudo que tenho, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Amém. Podem sentar. É um texto bastante diferente. Creio que vocês não viram ainda em culto de família uma leitura em Josué capítulo 2, neste versículo, principalmente pelo contexto, pela pessoa que é a protagonista destes versículos. Os espias, eles são os protagonistas, mas desde que eles entram na casa dessa mulher, ela passa a ser a protagonista da história. Ela passa a ser a principal personagem da história. O seu nome é Raabe. Raabe significa mulher de grande fé. Apesar de o estado daquela mulher ser um estado deplorável socialmente e espiritualmente pela sua prática, pois ela é chamada aqui de Raabe a meretriz. Era uma mulher que era excluída socialmente. As pessoas, principalmente pessoas de bem, mulheres de bem, não gostariam de se aproximar de Raabe. E olha que naquela época ainda mais difícil era para Raabe. Porém, os homens, os espias que foram mandados por Josué para verificar aquela cidade, principalmente a cidade de Jericó, aquelas terras, eles escolheram a casa de Raabe. Provavelmente por ser uma meretriz, seria uma casa que teria mais abertura para dois estrangeiros entrar sem fazer muitas perguntas. Quem sabe também por saber que ali fosse a casa de uma meretriz e que ali eles poderiam conseguir bastante informações dos homens importantes daquela cidade, que quem sabe visitava a casa daquela mulher de maneira secreta. Ela parecia ser uma mulher muito conhecida na cidade, pois a sua casa estava sobre o muro. E tem uma outra observação ainda, que pode ter atraído os espias para aquela casa, pois certamente antes de entrar na cidade, eles devem ter rodeado a cidade, visto a cidade por fora, e eles observaram que naquela casa tinha uma janela que dava para fora da cidade, tinha uma janela na muralha que poderia ser uma válvula de escape, poderia ser um plano B se eles não conseguissem sair pelo portão. O certo é que aqueles homens adentraram naquela casa e foi acolhido pelaquela mulher. Só que a notícia de que dois homens, dois espias dos hebreus tinham entrado na cidade para verificar a cidade, chegou no palácio real. E então o rei de Jericó mandou o exército até a casa de Raabe. Raabe, vendo o perigo que se aproximava, ela usa de astúcia para livrar aqueles dois homens, aqueles dois espias, e colocou eles no sótão da sua casa, na cobertura da sua casa, de sorte que os homens entraram na casa, vasculharam a casa e nada encontraram. E eles disseram: eles os espias que estão na sua casa. Ela disse: eu recebi de fato dois homens estrangeiros, não sabia de onde eles eram e nem para onde eles iam, não sabia que eram espias, por isso recebi na minha casa, mas eles já partiram, eles já foram, e se vocês forem por aquele caminho,
vocês vão apanhá-los facilmente, porque não faz tempo que eles saíram daqui. E aqueles homens acreditaram naquela história e seguiram o caminho do vale no encalço dos 2 espias. Porém, os homens estavam guardados ali no terraço da sua casa, entre as canas de linho que ela pusera a secar no seu teto. E então ela conversa seriamente com aqueles homens. Aquela mulher, apesar das suas práticas, apesar da sua idolatria, dos deuses que aquela cidade servia, deuses estranhos, deuses de pau, de pedra, de ouro e assim por diante, ela ouvira falar do Deus dos hebreus. A notícia, a fama do Deus dos hebreus vinha na frente do povo, e a fama do Deus dos hebreus aterrava, aterrorizava todas as nações que se aproximavam de quem eles se aproximavam, de sorte que ela confessa àqueles 2 espias que aquela cidade de Jericó já não tinha mais ânimo no seu corpo, já não tinha mais perspectivas, porque estavam todos acuados com medo do terrível Deus do povo dos hebreus. E ela confessa ali que ela acreditava no Deus deles. Ela começa então nos versículos anteriores a esse texto a descrever os fatos que Deus fizera, desde a abertura do Mar Vermelho até a morte dos 2 reis amorreus poderosos. E ela foi descrevendo com uma perícia, queridos, o que eles fizeram com a ajuda deste Deus. Então ela demonstra ali uma crença no Deus dos hebreus. É tanto que ela jura, pede para eles jurarem pelo Deus deles, pelo Senhor, o Deus dos hebreus, que eles não devorariam, que não matariam a família dela. Primeira característica que nós vemos aqui, amados, é a conversão. Raabe, apesar do seu histórico, ela demonstra no seu coração quebrantamento, fé no Deus dos hebreus, e ela demonstra ali uma fé tão grande, capaz de salvar a vida dela, da família dela, dos pais, dos irmãos dela e de tudo que eles tinham. É um primeiro sinal de alguém que crê no Senhor, é depositar toda a sua fé no Senhor. E aquela mulher, ela depositou a sua fé no Deus dos hebreus. Por mais que ela não conhecesse de ouvir a sua voz, mas ela conhecia de ouvir falar, e ela resolveu colocar todo o seu coração empenhado nisso. Mas observe, queridos, o que eu quero apanhar como lição para nós nesta noite, nesse culto de família, é que Raabe, ela não quis escapar apenas pela sua vida. Já seria um grande privilégio, já seria um grande favor dos hebreus salvar a Raabe, porque ela tinha dado guarida aos seus soldados. Mas ela pede primeiro, queridos, pelo seu pai, ela pede pela sua mãe, ela pede pelos seus irmãos, ela pede pelas suas irmãs, ou seja, ela pede por toda a sua família. Só lá no finalzinho do versículo, ela inclui-se nesse grupo, dizendo: a nós, a nossa vida. Ela, depois de demonstrar sabedoria, de crer, de acreditar no poder do Deus de Israel, ela agora compromete-se em salvar toda a sua família. Ela não estaria satisfeita se só ela fosse salva. Ela não estaria satisfeita se só ela fosse poupada. Ela só estaria satisfeita se toda a sua casa fosse salva. Aleluia! Eu quero perguntar para você, como você tem se preocupado com a sua família, que ainda não se entregou a Jesus? Como você tem se preocupado com os seus familiares, que ainda não depositaram a sua fé no Deus de Israel? Aleluia! Você tem intercedido por eles? Ou você está satisfeito apenas com a salvação que esse Deus já te proporcionou? Porque às vezes a gente se sente tão confortável vindo para a igreja, vindo louvar a Deus, e é bom, é maravilhoso, e a gente acaba se esquecendo da necessidade de salvação dos demais, queridos. Mas Raabe, antes mesmo de ser salva, ela buscou e
garantir a salvação da sua família. E nós podemos aprender uma lição importantíssima desta mulher. Aleluia! Ela conseguiu salvar a sua família. Eu não sei até aonde você tem insistido nesse propósito de ganhar a sua família para Jesus. De repente você já está naquele estágio, eu já preguei e eu já orei e eu não falo mais desse assunto, eu entrego na mão de Deus. É claro que nós temos que entregar na mão de Deus, mas enquanto a nossa família não for inteiramente salva, nós não podemos deixar de orar, de interceder, de clamar pela nossa família, assim como fez Raabe, aquela mulher. Aleluia! Uma outra característica, ela estava preocupada com a salvação dos seus irmãos. Primeiro ela intercede pelo seu pai, pela sua mãe, depois ela intercede pelos irmãos, pelos homens e pelas mulheres. Ela foi bem detalhista. Ela não falou de maneira genérica, peço pelo meu pai e pelos meus irmãos. Ela disse, eu quero que você salve o meu pai. Eu quero que vocês salvem a minha mãe. Eu preciso que vocês salvem os meus irmãos. Ela tinha vários irmãos. Eu preciso que vocês salvem as minhas irmãs. E eu quero que vocês jurem pelo Deus de vocês, que vocês nos preservarão a vida. Aleluia. E ela estava preocupada ainda com a salvação dos demais parentes, dos demais familiares. Não era simplesmente com aqueles que estavam ali debaixo do seu teto. É tanto que os soldados, na hora de sair, eles disseram, olha, nós ficaremos desobrigados desse juramento se no dia que nós viermos, toda essa família, toda a tua parentela não estiver dentro das tuas portas. Aquele que sair morrerá, mas aquele que estiver dentro das tuas portas não morrerá. Aleluia. Ela estava preocupada com todos e ela conseguiu, amar, ser uma grande missionária. Porque o texto não fala que os seus pais a criticaram e não acreditaram na palavra dela. O texto não cita que os seus irmãos debocharam da fé de Raabe e não quiseram ir, ou que as suas irmãs, ou quem sabe os seus cunhados não quiseram acreditar. Não, o texto é bem enfático que toda a casa de Raabe foi salva de ser destruída naquele dia improvável. Ela foi uma grande missionária, pastor Francisco Pereira, mesmo antes de ser selada com o povo de Deus. A fé daquela mulher foi tamanha e ela conseguiu, assim como aquela mulher samaritana do poço de Jacó, trazer, aleluia, todos para dentro da sua casa, todos da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Ela foi escolhida por Deus para a salvação da sua família. E eu quero dizer uma coisa para você muito franca nesta noite: você foi escolhido por Deus para a salvação da tua família. Portanto, não se canse, não tire férias, não tire folga. Você é o responsável, você é o canal de Deus para abençoar a tua família, para trazer a tua família para a arca de Deus. Aleluia! A casa de Raabe outrora, casa de prostituição, casa de escárnio, casa de discriminação naquela cidade, naquela grande e poderosa cidade, agora passa a simbolizar a arca de Deus. Aleluia! Assim como Noé guardou na arca toda a sua família e livrou da destruição, Raabe guardou a sua casa, toda a sua família e livrou da destruição certa dos hebreus contra aquela cidade. Aleluia! Deus quer que a tua casa seja transformada numa arca. Arca simboliza lugar de salvação, lugar de poupar, de resgate. Aleluia! A tua casa não é um ringue de luta, não é um palco de batalha. A tua casa não deve ser um cenário de disputa. A tua casa deve ser uma arca. Na arca a união, aleluia. Na arca
há um só propósito. Não dá para estar na arca com um propósito diferente, com um objetivo diferente. Quando entra na arca, tem que ser um objetivo único. E se a tua casa é uma arca, todos os propósitos, os corações desta família devem estar focados num só propósito, que é estar na presença de Deus e caminhar para a Canaã celestial. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem ainda uma quinta característica, amados, desta mulher fantástica. Ela marcou a sua casa com fio de escarlate que aqueles homens deram a ela. Na descida ali da janela, na despedida, aqueles homens, um deles dá um fio vermelho e disse: olha, pendure esse fio na janela da tua casa. Se você não pendurar esse fio, nós estaremos desobrigados do nosso juramento. A marca será esse fio de escarlate pendurado na porta da tua casa. E aquela mulher pendurou aquela tira de pano vermelho ali, queridos. E eu vejo ali um simbolismo, aleluia, é o tipo de Cristo, aleluia, o fio de escarlata pendurado na janela daquela casa sobre o muro, simbolizava a salvação, aleluia, assim como o cordeiro, que o seu sangue era derramado lá no Êxodo 12, versículo 7, também o sangue do cordeiro simbolizava salvação para todos os primogênitos hebreus ali no Egito, aonde o anjo via, o anjo da morte, e quando ele via o sinal do sangue nos umbrais da porta, ele disse que ele passava por cima e não feria ninguém naquela casa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Simboliza salvação. Lá em Mateus, no capítulo de número 26 e versículo de número 28, quando Jesus está celebrando a última ceia com os seus discípulos, depois de eles terem ceado, ele pega o cálice de vinho. Eu vou aproveitar aqui para tomar banho. E ele levanta o cálice dizendo: este é o sangue da nova aliança, o sangue que é derramado por vós. Fazeis todas as vezes em memória de mim. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está se cumprindo tanto o tipo profético do fio de escarlate e também o tipo profético do sangue dos cordeiros que foi derramado tanto ali no Egito, na celebração da primeira Páscoa, quanto ao longo dos sacrifícios judaicos no deserto e também na terra de Israel, quando eles se apropriaram dela. Mostrava para Jesus, e agora Jesus estava ali dizendo: o meu sangue, dentro de algumas horas, ele será derramado por vós, para vos purificar. Aleluia. E lá em Apocalipse, quando o anjo dá testemunho daquele que é digno de abrir o livro, ele diz que com o sangue dele foi comprado gente de todas as tribos, povos, línguas e nações para o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e nos resgatou de toda a condenação. Aleluia. E sabe o que de mais lindo eu vejo nessa história, queridos? É que não só Raabe, mas toda a casa dela, a partir do dia da destruição de Jericó, aquele povo passou a integrar o povo de Deus, passou a fazer parte do povo de Deus. E você não vai observar o povo de Deus fazendo da família de Raabe rachadores de lenha e nem tiradores de água, como fizeram com outros que se aproximaram deles. Você vai observar que a família de Raabe, ela passa a fazer parte do povo de Deus. Assim como você, quando entregou a sua vida a Jesus um dia, quando confessou a Jesus, o Filho de Deus, como teu Senhor e Salvador, você deixou de ser estrangeiro e passou agora a ser filho de Deus. Raabe também deixou de ser estrangeira e passou a pertencer ao povo de Deus. Pastor, o senhor tem prova disso? Queridos, se nós observarmos
Lá no livro de Ruth, no finalzinho do 4º capítulo de Ruth, versículo 21 e versículo 22, você verá que Raabe, ela foi tomada por esposa por um hebreu da tribo de Judá, chamado Salmão. Um dos filhos de Judá tomou aquela mulher, e quando ele a toma por esposa, todo o opróbrio, toda a vergonha daquela mulher agora é lançada fora. Aquele homem resgatou a moral daquela mulher e fez dela uma mulher de família, e muito mais do que isso, fez dela uma mulher da qual pertenceu à linhagem do nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você não sabia, Raabe, ela foi a mãe de Boaz. Salmão gerou a Boaz de Raabe. Aquele Boaz que casou-se com Ruth e também trouxe Ruth, uma estrangeira moabita, para a linhagem, para a árvore genealógica do rei Jesus. Então, amados, vale a pena crer neste Deus ou não vale? Aleluia! Vale a pena acreditar nesse Deus? Ao invés de Raabe tentar sabotar, tentar entregar os inimigos, tentar atrapalhar o projeto, ela entrou para o projeto, ela creu e entregou a sua vida, ela arriscou toda a sua vida, porque ela estava traindo o seu povo, o seu rei e seu exército, mas ela colocou todo o seu coração empenhado em salvar a sua família, e Deus a honrou, e Deus a abençoou de tal forma que ela foi a tataravó do rei Davi, o rei mais famoso de Israel até hoje. Ruth foi a bisavó e Raabe foi a tataravó do rei Davi. Você pode dar glória a Deus? Não desista da tua família, aleluia, e creia no poder deste Deus poderoso, maravilhoso, da forma como Raabe creu, queridos. Raabe creu de uma maneira infalível, de uma maneira a colocar a sua própria vida nas mãos dos seus adversários, até então, que eram aqueles espias, mas ela creu de uma forma sem reservas, e o Senhor honrou a sua fé, que até hoje o nome de Raabe é pregado, é citado, é lembrado, como estamos fazendo aqui. E nas Escrituras Sagradas, o nome de Raabe também é lembrado. No Novo Testamento nós temos 3 referências ao nome de Raabe. No Velho Testamento, apesar de termos 3 referências ao nome Raabe, mas as referências não dizem respeito a Raabe, a meretriz. Por exemplo, no livro dos Salmos 87 e versículo número 4, você vai ver o salmista dizendo que Deus despedaçou a Raabe. No livro dos Salmos 89 e versículo 10, você vai ver o salmista dizendo que Deus varreu a Raabe, envergonhou a Raabe. No livro de Isaías, no capítulo 51 e versículo 9, você vai ver também o profeta dizendo que Deus destruiu a Raabe. Logo, se Deus destruiu a Raabe, não é a Raabe meretriz, porque a Raabe meretriz teve um outro fim, como você já ouviu aqui. E como pode ser isso, pastor? No original hebraico, queridos, o nome Egito também significa Raabe. Todas as vezes desses textos que você vai ler, Salmo 87, versículo 4, Salmo 89, versículo 10, e Isaías 51, versículo 9, é uma referência à glória de Deus sobre o Egito, que envergonhou o Egito, que destruiu o Egito, que soprou o Egito. Não é uma referência a Raabe meretriz. Agora, as 3 referências do Novo Testamento são literalmente a Raabe. A primeira é em Mateus, capítulo 1, versículo 5. Se você ler lá, você vai observar que Salmão de Raabe gerou a Boaz. Ou seja, é uma referência a Raabe, a mulher.
Se você ler lá em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 31, o autor dos Hebreus está incluindo Raabe na galeria dos heróis da fé, ali falando da fé daquela mulher, aleluia, que guardou toda a sua casa, que perseverou, aleluia. Se você observar também Tiago, no capítulo de número 2 e versículo de número 25, a referência que Tiago faz ali é a fé de Raabe, é o compromisso de fidelidade de Raabe para com o Deus de Israel. E através dessas duas referências últimas, tanto de Hebreus quanto de Tiago, nós somos estimulados a ter a fé de Raabe. Sabia? Nós somos estimulados, queridos, a ter a fé de Raabe, a ter a perseverança de Raabe. Aleluia! Não desista da tua família, não. Seja perseverante como Raabe. Siga todos os passos. Raabe seguiu todos os passos dados pelos espias. Ela não pecou em nada. Tudo que eles exigiram, ela fez. E eu pergunto para você: você tem feito o que Deus tem pedido de você? Você tem feito o que a palavra tem ensinado a você fazer? Pela tua casa, pela tua parentela? Aprenda com Raabe, seja perseverante, tenha fé. Deus vai salvar a tua família. Deus te usará como canal. Deus usará a tua casa como a arca de Deus, para que os teus entrem no gozo celestial, entrem nas mansões celestiais, entrem na presença de Deus. Não desista, seja perspicaz, seja sábio como foi Raabe, seja perseverante como foi Raabe. Tenha fé no Deus Todo-Poderoso como teve Raabe, e você conseguirá levar toda a sua família, não a uma salvação, digamos, provisória, como foi a salvação da família de Raabe, mas a salvação eterna, aos portais eternos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus.